Vasculatura. Um grande esforço vem sendo realizado para a identificação de métodos de imagem não invasivos que se mostrem capazes de refletir o estado anatômico e funcional da circulação pulmonar de maneira acurada e reprodutível. A radiografia de tórax deve estar entre os exames iniciais na avaliação da hipertensão pulmonar por seu fácil acesso, baixo custo e grande auxílio no diagnóstico. A redução da vasculatura pulmonar, especialmente no leito capilar, é ressaltada como achado comum nas várias formas de enfisema, seja pela destruição conjunta dos capilares e das paredes dos alvéolos, seja pelo afilamento provocado pelo alongamento decorrente da hiperdistensão dos espaços aéreos que circundam estes capilares. Contudo, estudar a circulação pulmonar de maneira não invasiva é bastante difícil. Em primeiro lugar, porque nenhum método tem sensibilidade suficiente para avaliar o ponto mais importante da circulação pulmonar, sede da maior parte das doenças, a microcirculação. Em segundo lugar, porque boa parte das informações sobre o território vascular pulmonar é indireta. Observamos nesta imagem um padrão de vasculatura pulmonar dentro dos limites da normalidade e a seguir as suas variantes. Aqui, um aumento da trama vascular pulmonar bilateral. Dissemos que a trama vascular pulmonar está aumentada quando a vasculatura atinge até próximo à linha pleural bilateral. A hipoperfusão pulmonar pode ocorrer em casos de tromboembolismo pulmonar, na síndrome de Swyer-James-McLeod, onde é uma entidade rara associada à bronquiolite obliterante pós-infecciosa que ocorre predominantemente na infância. É caracterizada por hipoplasia ou agenesia das artérias pulmonares, resultando em hipoperfusão do parênquima pulmonar ou hiperperfusão pulmonar devido a uma obstrução brônquica parcial. A seguir, as imagens demonstrando uma hiperperfusão pulmonar. Hipoperfusão em lobo médio e lobo inferior esquerdo, hipoperfusão nos lobos superiores. Aqui temos uma imagem de uma arteriografia mostrando a obstrução total da vasculatura pulmonar à esquerda e uma radiografia característica da síndrome de Swyer-James-McLeod. Músculo. A movimentação dos pulmões durante a respiração também interfere nas imagens obtidas a partir de um raio-x de tórax. Assim, avaliar o grau de expansão dos pulmões é importante não apenas para apontar alguma normalidade ou indício de doença nesses órgãos, como também para a qualidade técnica das imagens obtidas como um todo. Se realizada fora do momento da expansão dos pulmões, na inspiração, a radiografia pode levar a diagnósticos incorretos, como uma pneumonia na base do pulmão ou cardiomegalia, ou redução de volume pulmonar. Antes de avaliarmos as radiografias de tórax, vamos falar que os músculos da respiração também formam um arranjo complexo na forma de foles semirrígidos ao redor dos pulmões. Todos os músculos que estão ligados à caixa torácica humana têm um potencial inerente de causar uma ação de respiração. Músculos que ajudam na expansão da caixa torácica são chamados de músculos inspiratórios, porque ajudam na inspiração, enquanto aqueles que comprimem a caixa torácica são chamados de músculos expiratórios e induzem a expiração. Esses músculos possuem exatamente a mesma estrutura básica de todos os outros músculos esqueléticos e trabalham em conjunto para expandir ou comprimir a cavidade torácica. A especialidade destes músculos é que eles são compostos de fibras musculares resistentes à fadiga e são controlados por mecanismos voluntários e involuntários. Para que aconteça o processo da respiração, é necessária a ação do diafragma, o músculo localizado logo abaixo dos pulmões. Quando contraído, o diafragma aumenta a cavidade torácica e com isso diminui a pressão ao redor dos pulmões. Com a pressão do entorno diminuída, os pulmões conseguem se expandir e sua pressão interna fica menor, mais negativa, fazendo com que o ar entre devido à diferença entre a pressão externa do meio ambiente e interna. Este processo é chamado de inspiração. Quando o diafragma relaxa, a cavidade torácica diminui, aumentando a pressão em volta dos pulmões, o que faz com que o ar seja empurrado novamente para fora. Além disso, o diafragma participa de maneira importante em outros processos fisiológicos, como, por exemplo, a digestão dos alimentos. Isto ocorre por causa da pressão que ele causa no abdômen ao contrair-se, que auxilia a movimentação da comida pelo sistema digestório.
Os movimentos do diafragma também são importantes para tosse, espirro, parto e defecação. Outra importante ação do diafragma é sobre os sistemas circulatórios de baixa pressão, ou seja, o sistema venoso e linfático. Estes sistemas são responsáveis pelo transporte dos produtos metabólicos de excreção e por possuírem paredes muito finas e não contarem com a força de ação de bombeamento do coração, diferente das artérias, dependem do sistema músculo-esquelético para exercer sua ação propulsora. Sabemos que os músculos das extremidades contribuem muito para que essa atividade, porém a principal bomba dos sistemas de baixa pressão é o diafragma, que por estar ligado de maneira extensa ao sistema músculo-esquelético, é capaz de modular a pressão interna do tórax, fornecendo uma ação de sucção sobre o retorno venoso. A cúpula diafragmática normal tem convexidade voltada para cima e a direita é mais alta que a esquerda na maioria dos indivíduos devido à posição do coração e do fígado. As costelas e cartilagens costais são fitas ósseas arqueadas, estendendo-se de suas junções com a coluna vertebral à porção anterior da parede do tórax. As 7 costelas superiores são ditas verdadeiras por se articularem com o externo através de suas cartilagens. As 8ª, 9ª e 10ª costelas são denominadas falsas por se fixarem ao externo só indiretamente, unindo suas cartilagens umas às outras e finalmente a 7ª costela. As 11ª e 12ª costelas são denominadas flutuantes, são curtas, rudimentares e terminam entre os músculos da parede anterolateral do abdômen e não possuem cartilagem. Músculos da respiração. Os principais músculos inspiratórios são o diafragma, formado por 2 cúpulas, responsáveis pela inspiração, aonde durante a sua contração as cúpulas descem, aumentando assim a dimensão longitudinal da cavidade torácica. O diafragma também auxilia na elevação das costelas inferiores. Também, como músculos principais da inspiração, temos os intercostais externos. São músculos principais, pois eles elevam as costelas, ampliando a largura da cavidade torácica. Temos também a parte intercondral dos intercostais internos. Esta parte atua como o músculo principal da inspiração ao elevar também as costelas. Como músculos acessórios da inspiração, temos o esternocleidomastoideo, escaleno médio, escaleno anterior e escaleno posterior. Estes são músculos acessórios da inspiração, pois eles elevam e fixam as costelas superiores. Durante uma expiração tranquila, ela resulta apenas da retração passiva dos pulmões, mas durante uma expiração ativa, os principais músculos expiratórios são os intercostais internos, exceto a parte intercondral. Estes músculos de expiração ativa abaixam as costelas e diminuem a largura da cavidade torácica. Temos também, durante uma expiração ativa, a ativação do músculo reto do abdômen, oblíquo interno e externo e músculo transverso. Este músculo está presente durante a expiração ativa, pois ele abaixa as costelas inferiores e comprime o conteúdo abdominal, deslocando o diafragma para cima. Além dos músculos citados anteriormente, também foram observados outros que contribuem para a respiração, que são o serrátil anterior, peitoral maior e menor, trapézio, latíssimo do dorso, eretor da espinha, ilho costal, porção lombar, quadrado lombar, serrátil póstero superior, serrátil póstero inferior, levantadores das costelas e transverso do tórax e subclávio. Como dissemos, todos os músculos envolvidos na cavidade torácica em algum momento exercem alguma função durante a nossa respiração, quer seja pela atuação direta ou pela estabilização do gradil costal e da coluna para que ocorra uma inspiração ou uma expiração. A maioria dos adultos saudáveis são capazes de expandir adequadamente os campos pulmonares para manter o diafragma entre os 8º e 10º arcos costais posteriores na posição de pé. Os elementos do arcabouço ósseo identificados no raio-x de tórax são principalmente a coluna torácica, os arcos costais, externo, clavícula, escápulas e úmero proximal. O externo e a coluna são melhor identificados nas imagens em perfil. Os arcos costais apresentam uma inclinação póstero-anterior e são vistos em 2 momentos na radiografia em póstero-anterior.
O aspecto posterior do arco costal é superior e voltado para cima, enquanto o aspecto anterior é inferior e voltado para baixo. Na radiografia posterior-anterior, avaliamos principalmente as clavículas, região dos ombros, arcos costais e curvatura da coluna. Na radiografia em perfil, a coluna torácica e o externo. Nas duas imagens radiológicas a seguir, podemos assegurar que os pulmões estão completamente expandidos porque temos sobrepostos 10 a 11 arcos costais posteriores e 6 a 7 arcos costais anteriores. Aqui nesta radiografia, temos apenas 8 arcos costais posteriores sobrepostos ao pulmão direito. Nesta outra imagem radiológica, encontramos uma redução de volume pulmonar, pois temos apenas 8 a 9 arcos costais posteriores e 5 a 6 arcos costais anteriores sobrepostos aos pulmões. Nesta última imagem, temos apenas 6 a 7 arcos costais posteriores e de 4 a 5 anteriores, mostrando uma diferença tão grande entre uma hemicúpula direita e uma hemicúpula esquerda, uma imagem característica de uma paralisia diafragmática à direita. Muito obrigado pela atenção.